Salve Quilombo, meu nome é Sandra Silva, eu tenho a honra de ser a chefa de gabinete dessa mandata Quilombo maravilhosa da deputada estadual Érica Malunguinho. Eu também sou bacharela e mestra em Relações Internacionais e a pedido da nossa deputada querida, eu enfiei a minha timidez no bolso e vim aqui pagar de blogueirinha pra explicar para vocês por que a gente acha tão bizarra a indicação que o presidente eleito fez para que seu filho 03 seja o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A gente podia fazer aqui toda uma discussão sobre nepotismo, que é a prática criminosa de distribuir cargos públicos entre parentes. E só para dar um exemplo sobre isso, na mandata, todas nós tivemos de assinar um termo de compromisso com a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante número 13 do STF. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é a autoridade máxima para decidir o que é e o que não é constitucional no Brasil, ou dizem que essa autoridade máxima, que é isso que ele define, enfim, a controvérsia, vocês estão ligados. E essa súmula define o crime de nepotismo. Então, que o presidente esteja indicando um filho dele já é bastante questionável constitucionalmente. Também poderíamos fazer uma discussão sobre o princípio da impessoalidade na administração pública, segundo o qual não é permitido que pessoas, que particulares, sejam beneficiados no serviço público. Mas esse vídeo não é sobre nepotismo e não é sobre o princípio da impessoalidade. Esse vídeo é sobre diplomacia. Diplomacia do absurdo, digamos assim. Os diplomatas, eles são os representantes do país no exterior. Tem a função de implementar a política externa do Estado brasileiro. Os diplomatas, eles exercem funções de diversa natureza. Pode exercer função de natureza política, por exemplo, acompanhando os acontecimentos no legislativo local. Pode exercer função de natureza econômica, cultural, turística, comercial e por aí vai. É muito difícil ser diplomata no Brasil. Muito difícil. E então não é por acaso também que eu tô usando o gênero masculino para me referir aos diplomatas. Os estudos para o concurso de admissão à carreira diplomática envolvem estudos de política internacional, de história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, microeconomia, macroeconomia, história econômica, direito internacional, direito interno, administrativo, constitucional, e inglês, francês, espanhol e uma série de outras matérias. Uma vez aprovado nesse concurso, a pessoa passa a ser um diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também chamado de Itamaraty, que é o nome que se dá ao palácio onde o ministério está alocado. A carreira diplomática envolve muitas graduações, de uma maneira muito parecida com a carreira militar. O concurso, uma vez que você passa no concurso, nesse início de carreira, só para começar, são 2 anos sendo treinado para ser diplomata no Instituto Rio Branco, que é a Escola de Formação de Diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. Até chegar a embaixador, são muitas questões e muitas conquistas. Para você ter uma ideia, em regra, uma pessoa precisa ter 20 anos de experiência para se tornar embaixador, sendo que desses 20 anos, pelo menos 10 tem que ser no exterior. A Constituição permite uma única exceção para isso, uma única exceção, para uma indicação política para embaixador, que é ser brasileiro nato, ou seja, nascido no Brasil, ter 35 anos
e aí eu abro um parêntese para dizer que o 03 fez 35 anos, completou 35 anos um dia antes de começar essa conversa sobre ser embaixador em Washington. E é preciso ter, e aí ipsis letteris, ou seja, ao pé da letra, reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados ao país. Entenderam, né? E como esse pessoal gosta muito de meritocracia, coloca aí o currículo do 03 pra gente ver. Parece algo compatível com as exigências para um diplomata, ou que um diplomata tem que ter, de acordo com as regras deles mesmos? Aí a gente pensa, essa galera gosta tanto de conversar sobre meritocracia, mas no momento em que é em benefício próprio, essa conversa desaparece. Os 3 principais argumentos que o presidente eleito e o 03 forneceram para justificar essa indicação são os seguintes. Primeiro, que eles são amigos da família Trump. Segundo, que o 03 fala inglês e espanhol. It's the do branco. E terceiro, que ele tem uma experiência de intercâmbio nos Estados Unidos em que ele supostamente teria fritado hambúrguer. Eu, pessoalmente, sinceramente, não vejo um grande problema em que se faça indicações políticas para uma posição diplomática, desde que a pessoa indicada esteja comprovadamente qualificada para assumir o posto que está sendo oferecido. Se fosse correto que as relações pessoais são capazes de gerar benefícios diplomáticos, concessões, todos os países fariam isso. E não é o que acontece. Sabe quem faz isso? Quem faz isso são monarquias absolutistas. E poucas. Agora, o Brasil é uma monarquia? Um governo local está sempre em busca de realizar os interesses pessoais. Isso não é diferente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. São um oásis da política internacional e chega a ser ingênuo imaginar que os Estados Unidos podem fazer qualquer tipo de concessão política, econômica, comercial, cultural, porque as duas famílias são amigas. Na real, a gente corre o risco de ter um embaixador nos Estados Unidos não apenas representando o próprio pai, mas representando o próprio Estados Unidos, já que o 03 é um baba-ovo sem critério dos americanos e não seria difícil para os Estados Unidos seduzirem o 03 na condição de embaixador para assumir compromissos que podem ser contrários aos interesses do Brasil. Bom, tudo isso para dizer o óbvio, para dizer que falar inglês e espanhol, ter visitado o país em questão, ou ter fritado hambúrguer nesse país, não qualifica uma pessoa para ser embaixadora.